Tudo bem, Sebastião? Sebastião. Ah, Menezes, sim, eu sou de Macaé, eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui em Macaé na parte da dança, dou aulas aqui no Estúdio Cláudia, no Burrai Estúdio de Dança. Eu só não lembro direito porque saiu tudo, aí eu não consigo ver. Só esperar o Léo chegar. Se tiverem, quem escreveu alguma coisa lá que eu não li, é porque realmente não deu tempo. Eles já encerraram. Escrever aqui novamente. É um pouco chato, mas faz parte aí da live. Sim, Cláudia Oi, Prince. Pode continuar. voltei. Gente, então, mandem de novo as perguntas porque saiu aqui, tá? Mas a gente vai responder, tá Sim, bom? Vou voltar onde eu parei, tá? Como eu falei, as pessoas acham que o Tantra em si, ele desenvolve só o lado sexual. Só que a última cliente da semana passada, ela teve uma experiência que eu falo, é individual, é de cada um. A experiência dela foi o seguinte, ela voltou na infância dela, ela teve, no estado de meditação, ela voltou lá, teve essa percepção, e ela ouviu a mãe dela falar que homem não presta. Ela não ia arrumar homem porque homem não presta, porque o pai dela não prestava. E isso ficou gravado no inconsciente dela. E o nosso corpo, a nossa memória celular, tudo isso aqui, ó, tem informação. Por isso que muitas pessoas são rígidas. Aquelas pessoas que bloqueiam os sentimentos, elas começam a sentir dor nas costas, elas começam a travar o músculo. Por que a gente precisa se exercitar? Por que a gente precisa de atividade física? Para movimentar, gerar movimento, abrir espaço de informação no nosso corpo. Então, quando eu toquei uma determinada área do corpo dela, ela começou a chorar, mas ela desabou de choro. Chorava, chorava, chorava. E aí, no estado de meditação, ela acessou essa fala muito grande da mãe dela falando que o homem não prestava e que ela nunca iria arrumar um homem que prestava. Moral da história, ela ficou num relacionamento de 3 anos, depois ela saiu para um de 5, depois ela saiu para um de 3 anos, e todos eles, ela projetava essa fala da mãe dela lá atrás no relacionamento. Então ela sempre culpava o rapaz que ela estava de não prestar. Não, você não presta, está me traindo. Então, para vocês verem que o Tantra ele vai muito além de se desenvolver sexualmente. E com isso, quando ela liberou essa memória, ela teve um orgasmo. E o orgasmo, ele amplia a sua consciência. Então, ele limpa a memória que está fragmentada, que você está inconsciente reproduzindo. Então, a mente dela pegou aquela informação, ficou reproduzindo, projetou isso no relacionamento e ela nunca teve ideia que ela estava vivendo isso. Depois de 2 semanas, a gente faz um trabalho de acompanhamento e depois de uma semana, perdão, ela simplesmente ela achou uma pessoa e se separou. E essa pessoa ela começou a perceber que a visão dela, o jeito de olhar para essa pessoa era completamente diferente. Então, gente, essa parte do Tantra, como eu amo trabalhar de forma terapêutica, para a gente vai num nível muito maior de inconsciência, é o que eu falo. A gente libera memórias celulares que estão no nosso corpo, no toque, na massagem, que a gente não tem ideia. Então, quando a gente tira isso, essa repressão, a gente começa a ampliar a consciência. E é aí que está essa expansão sensorial, que vai muito além de um orgasmo. A gente não sabe o potencial e a força que tem o orgasmo. É tão grande que é capaz de gerar um ser, é capaz de gerar a gente, nós. Então, assim, o contato sexual, o libido sexual é uma coisa forte, é uma coisa que vai além do contato corporal, físico, tá? Ele vai nessa base de energia, de mente, então ele cura o todo e não somente o físico. e tem uma parte também que eu lembro, né, que durante o processo da massagem tântrica se usa muito o aspecto da respiração.
como acredito eu que seja uma forma de você criar autonomia, né? Você, a autonomia e autorresponsabilidade. E isso também acredito eu, né? Porque a minha maneira de trabalhar com a dança é também essa autorresponsabilidade com o seu movimento. É pensar que o seu movimento pode, ele está o tempo todo gerando consequências, como se fosse uma onda, como se fosse uma onda que é referente a uma pedrinha que foi jogada no lago. Né? Aí você vê lá aquelas ondinhas. O nosso movimento como dança também acontece. Ou seja, cada movimento que eu faço, eu estou trabalhando um músculo específico. Se eu repito esse movimento várias vezes, eu estou fortalecendo essa região do meu músculo. Então, pensando nessa autorresponsabilidade, tudo que eu faço, se tem uma parte do meu corpo que está muito forte, ou se eu estou muito assim, inclusive, a ideia é que fora das aulas, isso também seja um lugar de percepção do aluno, que é descer os ombros a cada vez que ele levanta, porque isso deixa com que as aulas de dança não se encerre apenas no lugar do estúdio, na academia, mas que seja um lugar de vida como dança. E aí, quando pensa na respiração, que eu lembro que faz parte do processo da massagem tântrica, ali, como aquele que recebe, tá sim nessa autorresponsabilidade que eu busco sempre trazer também na dança, para que a pessoa não fique esperando que eu apenas trago para eles uma fórmula mágica, mas que eles também precisam trabalhar, inclusive fora do âmbito de um lugar que é para aprender dança. Mas é você observar que tipo de dança você tem no seu dia a dia que você pode mudar, como por exemplo esse ombro tenso por coisas banais que é pegar um copo. Aí você levanta o ombro. Não, não é necessário. Eu abaixo. E tá assim, a favor da gravidade. Então você usa menos esforço para executar uma ação. Sim. Então, ô Júlio, a respiração, ela é a base de tudo. Porque o que acontece? Quando a gente respira, você pode ver que nesse mundo que a gente está hoje, de muita correria, as pessoas estão tão ansiosas em chegar em algum lugar, em conseguir determinada coisa, que quando elas chegam lá, elas não aproveitam o caminho todo que foi percorrido, elas não aproveitam o que elas estão experienciando no momento. Então, o que acontece? Quando a gente respira, quando a gente leva oxigênio para nossa mente, a gente começa a abrir, a expandir espaço e ter a percepção de forma mais ampliada. Então a gente para de ficar preso no passado e no futuro. Porque no passado a gente fica buscando, não, mas poxa, eu fiz determinada coisa, me senti culpado e tô triste, e aí seu corpo começa a ficar enrijecido. Aí você começa a pensar no futuro. Não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Respira, para, se perceba. Tudo que está acontecendo no momento presente, agora que a gente está vivendo, a gente pode ter certeza que é para expansão sensorial. Parar, respirar, se conectar com o seu corpo. Será que é esse caminho que eu quero ir? Será que eu estou fazendo isso de forma consciente? Porque a gente sempre está nessa programação, nessa correria. Então a respiração, ela serve para levar oxigênio para a sua mente, para o seu cérebro, né? E ele gera essa expansão. Então quando a gente respira, a gente se percebe. A gente começa a falar, opa, tem alguém aqui? Eu estou presente, né? Estou respirando. As pessoas, por isso que eu falo que o Tantra, depois ele aumenta os sentidos. Tem pessoas, Júlio, que não conseguem nem se conectar com a comida que come. Elas engolem a comida e aí? E aí é o que eu falo, tem pessoas que desenvolvem o orgasmo, por exemplo, que vai falar, nossa, é impossível. O orgasmo, que nada mais é do que a liberação de oxitocina, dopamina, serotonina, comendo. Ela está comendo uma coisa que dá prazer, que dá tesão. A gente acha que o tesão é ligado só ao sexo. Não é. E quando você amplia isso, quando você oxigena o seu corpo, você se percebe. E aí você começa a aprender a ter consciência no seu presente momento, entendendo que é um passinho de cada vez, e não você ficar nessa ansiedade, nessa afobação de chegar a algum lugar, e sim ao caminhar. Então no seu dia a dia você vai se perceber mais.
Isso é bem legal você me falar essa parte da dança que eu não sabia. Isso é muito legal. De levar essa consciência para as pessoas de que não adianta, igual a terapia, não adianta você ir para o consultório e achar que seus problemas vão ser resolvidos assim. Porque você está se desenvolvendo para você levar isso para fora. Então, como é que você está dançando no seu dia a dia? Como é que você está levando a vida no seu dia a dia? Sabe? Será que você está tão programado assim que você não sente nem sua respiração mais? Então, o Tantra ele aborda a respiração como algo fundamental. É o princípio de tudo. A gente chega aqui no mundo, o que a gente faz? Respirar. Então, a gente esqueceu disso. Ninguém está respirando. Se eu for perguntar para alguém hoje, você respira? A pessoa fica até assim. Não, eu não sinto a minha respiração. Você não está vivo. Você não está sentindo a vivacidade da vida, o prazer da vida. Então, a gente começa a ampliar isso através da respiração. Léo, eu tenho uma questão, pode ser que seja interessante para a gente, inclusive, nortear o Tantra como um lugar de cura, assim, propriamente dito. Tem algumas pessoas que sofrem, né, sofreram algum abuso sexual, alguma coisa relacionada a esse tipo de ação. E aí, algumas delas conseguem encontrar o seu caminho de cura a partir do Tantra. E pode ser que algumas pessoas. Então, por isso ainda é muito claro que há esse caminho de cura, porque se você foi abusado, se você teve essa relação do sexo, como é que você vai curar para o próprio sexo? Porque não é sexo. É um caminho de cura, é terapia. Queria que você pudesse, se eu pudesse comentar sobre isso. Então, Júlio, o estupro ele é visto como uma violência ao corpo, tá? Ele é visto como algo que você faz às vezes de forma inconsciente. E muitas das vezes acontece quando você é mais novo, quando você tem aquela inocência, quando você é muito criança, você não tem o pudor das coisas. A maioria dos casos acontecem em família, às vezes é tio, às vezes é primo, e isso fica no inconsciente. Por a gente ter essa inocência de criança, essa não entendimento das coisas, isso gera um bloqueio muito grande. E tem pessoas que não têm noção do quanto isso reverbera no dia a dia dela. Ela se fecha, ela se bloqueia, porque lá no passado ela foi violentada. O nosso corpo ele é visto como algo sagrado, como um templo, independente da religião, do credo. E as pessoas levam essa forma da sexualidade, do sexo, de forma de objeto. Elas não se tocam de uma forma mais expansiva. Então o Tantra ele trabalha muito isso. Então o estupro nada mais é do que um ato de violência ao corpo. É um ato de inconsciência em que você simplesmente você se sente violentado, você se sente reprimido. E aí você tem que se bloquear, você se fecha. E às vezes as pessoas que foram violentadas nem se recordam que aquilo foi um ato de violência. Entende? Para você ver a intensidade que é. E o Tantra, como espaço de cura, como é o que eu falo. Eu trabalho dessa forma porque eu prefiro ver a pessoa como um indivíduo e ir na parte total. Só que tem pessoas que trabalham de outra forma, que é o sexo tântrico, que é esse contato sexual. Aí é de cada um. Mas é o que eu falo. O Tantra, ele deve ser visto como um indivíduo de forma completa. Eu não posso tratar uma pessoa só no físico. Eu não posso sair dali e ensinar a pessoa. Eu brinco muito, Julius, que as pessoas brincam, falam muito comigo. Vai ter final feliz? Happy End. O final feliz não é para ter final, porque a vida ela é uma sequência. Então o Tantra, ele trabalha essa sequência. Você não vai para uma massagem tântrica, você não vai para um processo tântrico só para você ejacular, só para você simplesmente ir lá e gozar. Ai, não é isso. É um processo para você se conhecer, se perceber. Então as pessoas elas não têm ideia do quanto profundo que é. Mas é o que eu falo, Júlio. Isso é de cada profissional. Eu trabalho dessa forma. Eu prefiro olhar para a pessoa, como eu fiz esse trabalho de psicoterapia holística antes da formação, como um todo, entendendo que ela tem um lado sensorial. Às vezes ela está ali reproduzindo um padrão que nem ela sabe por quê. Está inconsciente. Então, o meu processo nesse ramo terapêutico é ser um facilitador, é guiar ela para dentro
para ela olhar por esse acontecimento, né, que aconteceu na vida dela e ter um novo olhar. E simplesmente liberar isso, sabe? De forma consciente. Algumas pessoas chegam até a relembrar como é que foi e relembrar esse sentimento, essa angústia. E na hora do orgasmo, na hora dela simplesmente botar isso para fora, ou ter orgasmo múltiplo ou seco, ela libera essas emoções, libera essas lembranças inconscientes. E aí ela começa a se sentir mais leve. Porque o corpo dela se sente conectado novamente. Poxa, eu tô aqui, eu me percebi. Por isso que tem muitas pessoas que adormecem o corpo e focam só no genital. Porque elas acham que tem só ali, que ela foi ensinada só ali. E às vezes, muitas das contas é um estupro, que ela sofreu e ela não sabe disso. É, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente estava numa live anterior, perdemos totalmente os comentários e se eu não li é porque realmente não deu tempo. Então vocês reescrevam aqui, por favor, tá bom? E quem entrou agora também, se quiser, a gente tem mais 10 minutinhos para poder comentar, responder aí a suas perguntas ou comentários sobre alguma experiência com a dança, ou com o Tantra, ou com os dois juntos, ou se nunca teve, é só perguntar, a gente dialoga aqui, tá bom? Troca uma ideia, aqui é um bate-papo, que a gente troca nossas experiências e vocês trazem as suas. Ô, Júlio, eu vou falar uma coisa que acontece muito também, porque eu atendo muito casal. E na relação sexual que os casais costumam ter, pelo homem assistir muito mais pornografia e ter muita masturbação, ele acaba indo para a relação sexual com a mulher com esse olhar da pornografia, que são essas cenas que ele tem de fantasia e vai para a relação sexual com a mulher e não consegue lidar com a conexão, porque ele está programado, ele está assistindo muita pornografia, ele está com aquelas memórias e acha que a mulher vai fazer aquilo tudo. E a mulher em si, ela está bloqueada, às vezes até o vaginismo, que eu falo, que é a falta de lubrificação, porque precisa desse contato. Os casais, eles não se tocam, eles não se olham, sabe? Então vira uma coisa programada. O homem com muita esse lado pornográfico, esse lado da masturbação, acaba gerando disfunção sexual, que é ejaculação precoce, ejaculação retardada, falta de libido sexual, que é quando ele vai pro ato sexual e não se sente satisfeito. E a mulher em si, ela sofre disso. Às vezes as mulheres não conseguem nem chegar no orgasmo. Tem mulher que não sabe nem o que é orgasmo, porque ela sofre esse tipo, né, de ampliação sensorial por causa, às vezes, do cônjuge, do casal, do companheiro dela. Então, a mulher, quando ela se permite se conhecer, ela vê que dá para ir muito além. E quando o casal se conecta depois de uma massagem tântrica ou de um desenvolvimento tântrico, eles vão muito além desse grau sensorial que eles estavam acostumados. Então gera toda essa rede, essa gama de informação na relação também. E uma coisa que você falou é que tem pessoas que elas não percebem que é preciso alinhar, equilibrar, perceber melhor, ter uma consciência mais sobre a sua sexualidade, que muitas vezes esse apontamento que você disse que elas se retraem, que elas têm menos consciência de si a partir desse movimento de se fechar, muitas vezes é o oposto, né? Quando ela tem essa coisa muito escancarada, que parece que ela está super, hiper, mega empoderada de si, mas muitas vezes é a disfunção, é o extremo oposto, né, dessa sexualidade, e que às vezes é preciso dar um olhar mais atento, né, não sei, É interessante porque a gente pode ver muito como instinto sexual, chakra básico. Quando ele está nos extremos, ele não está alinhado, tá? Então, quando você pode, através dessa fala que você me trouxe agora, você pode perceber uma coisa. O homem tem muito isso de pegador, de ser um macho alfa, de achar que, nossa, eu vou acontecer. E na relação sexual, o homem ele vai reproduzir isso de uma forma ampla, que acha que tem esse empoderamento, e lá na hora ele não sente nem um pouquinho de prazer. Ele está ali reproduzindo algo de forma mecânica. E isso vai gerando um looping.
Quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais tem, mais ele quer. Isso daí é uma das formas de começar a ver que está desalinhado. Quando você tem muita energia sexual e você não sabe lidar com essa energia. A mulher também. Você começa a ter desejos muito amplos, né? Você se potencializa, mas é um empoderamento que quando você vai para o ato ou em alguma relação, você meio que não sente aquilo, porque você não está presente. Você está com muita energia no seu campo e não está reverberando de forma alinhada. Tem alguma idade que seja ideal ou uma idade específica para trabalhar o Tantra? Então, gente, o Tantra ele pode ser desenvolvido, claro, acima de 18 anos, mas isso é muito relativo. Assim, a maioria das pessoas que eu atendo é um público na faixa etária de 24 até 40, porque tem isso da mulher também da menopausa, de achar que tá com potencial o potencial sexual baixo, libido sexual. Não, gente, isso tudo, se você trabalhar de uma forma terapêutica, tem como você resgatar essas potências que elas ficam adormecidas. São pessoas, por exemplo, que não se permitem o contato sexual, que não se permitem entrar em contato com uma outra pessoa para se desenvolver, porque está sempre nessa correria do dia a dia, está sempre com foco em várias coisas e não para si, tá? Então, não existe uma idade específica para isso. Óbvio, acima dos 18 anos, por ser uma prática de terapia que vai trabalhar a sexualidade, você tem que ter uma formação e ser maior de idade, mas pode ser todas as idades, isso não tem nenhum problema. Inclusive, idosos, a gente acha que não, mas idosos têm vida sexual ativa sim. Eu conheço pessoas que eu já atendi que trabalham esse lado sexual, são idosos, já têm faixa de 50, 60, 70 anos e estão com a vida sexual ativa. Então isso é da gente trabalhar a nossa base interna para poder desenvolver de uma forma mais expansiva, tá? Então não tem questão de idade, não. Temos mais 5 minutos para poder a gente encerrar a live. Pessoal, ainda dá tempo de poder perguntar, comentar algo, né, sobre os temas dança e tantra, tudo certo? E aí, Léo, alguém perguntou aqui. Eu acho, passou, não consegui ver. O Menezes Dancers, ele colocou: Então, eu sou muito tarado sexualmente e queria saber do Léo se o Tantra conseguiria me equilibrar em relação ao sexo. Eu às vezes sinto necessidade de fazer sexo, mas sou equilibrado com a minha profissão. tá. Vamos lá, Menezes. É o seguinte. Quando você tem muita vontade de fazer o ato sexual, é porque o seu libido sexual, como eu falei, a energia sexual é a energia de criação. Você está focando no externo e não está utilizando essa energia no seu dia a dia. Para quê, Léo? Por exemplo, para você fazer uma caminhada, para você se exercitar, para você colocar isso no seu contato físico, numa atividade física. Então, o que acontece? Por você não estar dando foco a outras áreas da sua vida, o seu libido sexual ele aumenta, ele amplia e você tem uma vontade de fazer sexo. Só que essa vontade de fazer sexo e ter um contato externo é simplesmente para você ter o contato e abaixar a sua consciência. Que é o momento que você ejacula, você fala assim, poxa, para que eu fiz isso? Poxa, eu não estou bem. Você já quer colocar roupa e sair. Você pode ter, quando você começa a perceber isso, é porque está desalinhada essa energia. Então você precisa voltar para dentro, canalizar essa energia que está no chakra básico e desenvolver ela para ampliar e sair dessa base sensorial. Normalmente, Menezes, quem tem essas potências é quem assiste muita pornografia ou quem faz muita masturbação. Isso tudo a gente conversa na análise, porque isso é muito pessoal. Tá? Mas é isso. Se você não trabalhar essa parte, você vai ficar na programação, sempre pensando em sexo, e isso nunca te dá a abertura para você pensar em outras coisas, porque você está programado a seguir esses fragmentos, tá? Mais alguma questão, pessoal? Aproveitem. A gente está aqui disponível para conversar mais, bater esse papo, está sendo bem interessante. Estou aqui, ó. Gente, eu atendo em Macaé de segunda, eu estou com segunda, quarta e sexta, no bairro da Glória. Eu tenho um estúdio lá. E terça e quinta eu estou aqui em Rio das Ostras, em Nova Cidade.
mas eu estou atendendo mais em Macaé. Caso alguém queira mais informação para saber, ou ter uma pergunta pessoal que não queira fazer aqui, que tenha vergonha, ou se sentir tímido, pode me chamar no Instagram ou pelo WhatsApp que eu tiro a dúvida, tá? Mas isso tudo é explicado na primeira sessão, tá? Eu atendo em Macaé e Rio das Ostras. Isso. E aí, Léo, tem uma coisa assim que eu acho que é muito importante das pessoas que trabalham com dança, Sim. que não, aliás, não é uma via de regra se você dança que você está conectado com o seu corpo. Uhum. Isso não é uma regra. Você está em movimento, está fazendo exercício físico, mas a conexão com o corpo, ela se dá em outro âmbito. Isso é um caminho, mas não quer dizer que, eu estou dançando, pô, estou super conectado com o meu corpo. Não é isso. É apenas uma ferramenta e se você tiver disponibilidade para conhecer o seu corpo como um todo, você vai conhecer. Porque, na verdade, você pode apenas reproduzir movimentos, você vai estar trabalhando sinapses neurais que façam ligações com a facilidade de reproduzir e criar movimentos. Mas a dança em si, ela vai além desse tipo de habilidade. Porque essa habilidade você pode praticar no esporte, você pode praticar em outras maneiras, que também o esporte tem a sua maneira de se conectar. Mas eu digo na reprodução de movimento e não na relação de autoconhecimento que faz com que o seu movimento seja consciente e que ele perceba a relação do seu pensamento, que está junto com o corpo todo, e faça com que você se sinta desnudo de vários preconceitos e que o seu movimento é a sua maneira de dançar na sua vida. É Exatamente. você se espelhando, é você se materializando como dança no mundo. Ou seja, a sua maneira de falar, a sua maneira de se relacionar, o como que você responde, o como você reage. E isso tudo, para mim, ele tem uma total conexão com essa parte do tanto que você sempre traz, que é a simplicidade. Então, se você dança achando que você já está conectado com o seu corpo, se você não percebe essas nuances simples, você perde o essencial. Você se envereda numa coisa, numa ilusão, de que só o fato de você reproduzir o movimento numa dança de maneira totalmente virtuosa, você está conectado. Não. E também quem vê quem está dançando, achando que está conectado, não achem nada, só viva a sua maneira de perceber o movimento seu. Esse é um convite para quem está dançando, para quem dança e está assistindo essa live, é para que comece a se perceber como apenas corpo e não apenas um movimento expansivo que você acha que vai ser esse encontro com a dança. Não, é apenas um caminho. Apenas. Mas existe, inclusive, a dor faz parte desse caminho do seu movimento para encontrar a sua própria dança. Tá certo? Você falando essa questão, na minha formação, que eu já fiz trabalhos terapêuticos, nas minhas vivências na terapia do Tantra, a gente dança muito, a gente se expressa muito. E na dança eu pude perceber a minha vergonha, a minha timidez. As pessoas acham que hoje, para eu ser terapeuta, não, gente, é um trabalho de construção. No dia a dia você está ali, ó, se desenvolvendo. A dança foi algo essencial para mim. Na minha formação de psicoterapia holística, nos trabalhos que eu fiz de vivência, nessa área expansiva, a dança me mostrou coisas que eu era completamente inconsciente. Se hoje eu estou aqui falando com vocês na frente de uma câmera, me expressando, me movimentando, foi graças a um longo caminho que eu trilhei e por isso que eu falo que hoje eu tenho essa veracidade, eu vivo isso no meu dia a dia. Quem me conhece sabe, de vez em quando eu posto vídeo dançando, me divertindo no ambiente, no espaço, porque eu consegui encontrar essa flexibilidade de simplesmente não ter que seguir passo nem coreografia, estar simplesmente ali, deixar o corpo se movimentar, sabe? Se expressar. Então tem dia que eu coloco a música mais animada, tem dia que eu coloco a música mais triste e simplesmente eu me entrego. As pessoas perguntam, Léo, você aprendeu a dançar onde? Não aprendi a dançar. Eu sigo aqui, ó,
que é algo interno, é o movimento. E para isso você não tem que seguir os padrões que estão na mente. Ah, tem que ir para o lado, tem que ir para o outro. Não, cada um tem a sua forma de dançar, cada um tem a sua forma de se expressar. Então, a dança trouxe coisas que eu nunca tive ideia na minha vida que iria trazer. E faz parte do Tantra, assim, é algo que me abriu portas e hoje eu falo com veracidade que eu vivo da dança. Antes de alguém entrar no meu estúdio, por exemplo, eu estou dançando. Estou lá, estou feliz, estou ampliando a minha consciência, ampliando os meus movimentos. Para quando eu receber esse paciente, eu estar muito mais consciente do meu corpo, das minhas emoções, do meu padrão mental, porque tudo se conecta. A dança é algo assim, excelente, excelente. É a melhor terapia, eu falo. E você falando nisso, foi engraçado que você, antes da live, estava dançando e eu, antes da live, estava pesquisando, relembrando questões, artigos, vídeos no YouTube para poder falar aqui, né, dialogar com mais propriedade com essa relação das minhas experiências com o Tantra. Você dançando e eu pesquisando. Isso é incrível, incrível, incrível. Ó, teve aqui mais uma mensagem. Ah, deixa disponível para deixa disponível para a gente ver. Cheguei tarde, não. Ah, então, Laís Castro. Laís! Tudo bem, Laís? Então, vai estar disponível 24 horas, que é o sistema da live aqui do Instagram, tá bom? São duas, por conta da que a gente estourou o tempo anterior, e agora a gente vai terminar daqui a pouquinho. Você tem alguma pergunta? Ah, Laís também é da dança. Laís, a gente está aqui só para ela poder ver se consegue também conectar com a gente agora nesse finalzinho. A gente está falando sobre a dança e o Tantra. E como que isso, de certa maneira, para mim, entendo que é uma maneira de perceber o corpo na sua simplicidade, saindo daquele aspecto, né, teórico da universidade, que a Laís também, ela foi graduanda da UFRJ, terminou o curso, né, bacharelado, se não me engano, em dança na UFRJ, e tem muito teórico essa relação do corpo, da dança, só que na prática a gente vê que não é assim. E aí bate cabeça para tentar perceber isso, buscar essa vivência, essa experiência. E no Tantra foi onde eu percebi isso na maior simplicidade, sem uma palavra, para que pudesse exemplificar de uma maneira que desse conta. Foi na experiência. E aí, a ideia de trazer, Léo, com os seus conhecimentos do Tantra, foi por conta disso. Só para te dar esse parâmetro, para ver se você consegue também dialogar com a gente nesse finalzinho. A gente tem 5 minutinhos mesmo para poder falar. Seria ótimo se você pudesse compartilhar com a gente aí alguma questão, alguma dúvida ou alguma vivência sobre esses temas. Seria interessante você abordar a sua visão do Tantra antes de fazer a massagem tântrica. Para as pessoas verem como que isso é normal. É normal você perceber isso e meio que ter... Qual a sua visão antes de fazer a massagem? O que você pensava a respeito do Tantra? Eu? Ah, tá. Claro. Experiência, como que foi? Ah, então, na verdade, foi um curso que eu fiz e antes de fazer o curso, foi com Daniel Ai, calma aí, é um nome difícil, eu posso escrever depois aqui. Tá. Daniel, e as coisas que ele falava sobre o Tantra era muito parecido com o que eu aprendia na faculdade de dança. Era muito próximo, só que de uma maneira muito mais simples. Muito mais simples. E aí eu fui conectando com aquilo e ao mesmo tempo eu brigava com a minha consciência já padronizada de que não, isso vai ser uma sacanagem, isso vai ser não sei o quê. Só que eu, como estudante de dança, já não aguentava de tanto falarem do corpo possível e não sei o que mais. E na prática não acontecia. E aí
Quando eu conversei com o Daniel, e quando foi no dia do curso, eu vi que o corpo era muito simples. E não é de uma simplicidade fantasiosa, nossa, foi pum. Não, o corpo é assim, pronto. Natural. Só que eu estou falando assim porque eu não estou falando, eu não quero qualificar, quantificar. Não, é assim. Como eu vi, como eu percebi, e foi. E ponto. É uma entrega, né? É, Exatamente. É porque eu falo porque as pessoas elas ficam muito na mente, mentalizando e não se permitem. Só que a vivência é algo que não tem como explicar, que cada pessoa vai passar por algo e nunca vai ser a mesma coisa. Se você fizer 30 sessões de Tantra, nunca vai ser a mesma. Porque sempre você está expandindo, sempre você está ampliando a sua zona sensorial. Então isso é muito importante, é se permitir e não ficar aqui tentando rotular ou entender. Tem muitas pessoas que me perguntam, eu explico a teoria como é que é, eu falo, só que a vivência é uma coisa que você tem que fazer para você entender o quanto que é forte, o quanto que é potencial para você, para o seu indivíduo, para o seu desenvolvimento. e até assim, quando eu fiz o curso, ele foi dois, ele foi, não sei se foi 2 dias, ou se foi um dia quase que, ou se foi de manhã e terminou à noite. Mas na prática, assim, na vivência ali, tipo, a teoria só ajudava a gente, né, eu, a me despir mais ainda. Tipo, ok, é isso. Porque Entrega. no momento, se não tivesse isso anteriormente, eu ia ficar pensando, concatenando, justificando para mim mesmo que aquilo seria algo tranquilo. Mas não, eu nem pensei nisso, porque já estava preparado para me despir, sim, antes de qualquer ideia para me justificar, entendeu? E aí, Léo, a gente vai precisar agora realmente nas considerações finais. Eu vou iniciar aqui as considerações finais para a gente poder encerrar. Ah, não, começa você para eu conseguir terminar essa live. Gente, se for parar para falar de Tantra, eu vou ficar aqui a noite toda, porque tem muita coisa. Eu amo o trabalho que eu desenvolvo. Eu trabalho dessa forma, trabalho de uma forma expansiva. Trabalho com a terapia tântrica, não trabalho com sexo tântrico, não trabalho com nenhuma abordagem sexual, tá? Então eu faço esse trabalho de desenvolver o seu corpo, desenvolver o seu estado de espírito, desenvolver você. Então, assim, para quem teve alguma dúvida, para quem ficou com alguma pendência, vocês podem me chamar, fiquem à vontade. Esses bloqueios são trabalhados. Eu levo isso de uma forma muito individual, tá? O meu trabalho, para quem já me conhece, sabe a forma que eu trabalho. Eu trabalho de uma forma assim muito atenciosa. Então, cada pessoa eu trato de uma determinada forma, respeitando o limite das pessoas, tá? Porque isso é muito importante. E é isso. Eu adoro. Se for parar para falar mais, eu vou falar bastante do Tantra. Inclusive, eu estou para fazer algumas aulas, alguns desenvolvimentos em Macaé agora. E isso daí vai ser um passo a passo que eu vou seguir. E é isso. Agradeço, Júlio, pela oportunidade, por vir aqui, por poder compartilhar um pouquinho da minha formação, da minha estrutura, do que eu estou trazendo também, porque para mim é uma vivência. Eu vivo disso. Eu vivo o Tantra, eu vivo a filosofia da psicoterapia holística e assim, é um caminho que eu aprendi a trilhar e hoje eu guio as pessoas para elas se conhecerem e elas se desenvolverem nessa forma. Então, fiquem meus agradecimentos a todos também que estão aqui disponíveis, se permitindo ampliar mais a consciência. E é isso. Gratidão. E lembrando, pessoal, que o Léo, ele atende em Macaé, Rio das Ostras e os dois lugares, certo? Isso aí. Isso, a Macaé e Rio das Ostras. Então, vocês já se conectaram com essas informações. E, Léo, gratidão por ter aceitado esse convite. Gratidão mesmo, fiquei muito feliz. Que venham, Oi? que venham próximos. Eu sou muito, eu sempre que posso, eu estou indicando você para um monte de pessoa. Eu sou sim, eu falo porque é um profissional de respeito, pesquisador, estudioso. Então não, então eu
dito no trabalho dele, por isso que eu estou aqui falando com essa propriedade sobre o Léo. E fico muito grato porque é uma maneira, é uma oportunidade das pessoas também tirarem, né, nessa quarentena, né, conseguirem, inclusive, se conectar com essas dúvidas, com essas questões, com o que tanto pode nessa busca de se curar. Pode ser que alguém se conecte e vá se curar nesse caminho individual, né? E fiquei muito feliz. Tive aqui vários cliques durante a live. Gratidão a todos que participaram, a todos que deixaram aqui as suas perguntas, as suas questões. E é isso. Amanhã, galera, vamos ter outra live. Vai ser a live dança e... calma aí, que eu esqueci. É que é muita coisa aqui na minha cabeça. Na minha cabeça, tá vendo? Ó, não é na cabeça. Respira, respira, respiração. Amanhã é dança e pilates. Vai ser com o Hugo Matos, um fisioterapeuta de Portugal. Vai ser às 7 horas, no mesmo bate-canal, na mesma bate-caverna. Gratidão, galera. Se tiver algumas dúvidas, alguns insights depois dessa live, pode entrar em contato com o Léo. Tá aí o Instagram dele, Léo Freitas, né? Né, Léo? Léo Freitas TH. Desculpa, Leonardo Freitas, depois TH, tá certo? Entre em contato com ele ou comigo e a gente vai mantendo esse bate-papo, esse trabalho, ele é uma parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje foi dança e tantra com o nosso querido terapeuta tântrico Leonardo Freitas. Gratidão a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Léo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.